Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês o básico sobre a Bolsa de Valores e quais são os principais investimentos que você consegue fazer através dela. Então passando para a tela aqui, sempre que a gente pensa em Bolsa de Valores, pelo menos o pessoal aí da minha idade e tal, pensa numa foto desse tipo aqui, um salão cheio de gente com o telefone gritando, falando alto, que era realmente como aconteciam as negociações da Bolsa de Valores até 2009. Então essas pessoas aí estão fazendo compras de ativos, compras de ações e vendas de ações entre eles e hoje não funciona mais assim. Então o que acontecia? Você tinha sempre, como ainda é hoje, você tinha uma corretora intermediando, então você abria uma conta em uma corretora, do mesmo jeito a gente ainda faz isso hoje. Você pedia para sua corretora fazer uma compra para você. Eu quero comprar ações da Ambev, eu quero comprar ações da Petrobras. A sua corretora ia e dava essa ordem para ser feita essa negociação na bolsa. Isso tinha custo e os custos eram altos, então na época falava-se que um investimento inicial para quem queria começar a operar na bolsa deveria ser pelo menos aí na casa de R$10.000, porque justamente para fazer valer a pena as taxas que você pagava. E quando eu comecei a operar, quando eu comecei a me interessar por Bolsa de Valores, que foi por volta de 2009, já começaram a aparecer algumas corretoras que cobravam taxas fixas. Então, ao invés de você pagar um percentual da sua compra mais uma taxa fixa, que era o normal até aquele momento, as corretoras começaram a cobrar uma taxa fixa por qualquer compra ou venda. Então o preço para você investir, o quanto você gastava para investir, se reduziu muito, mas isso ainda era restrito a poucas corretoras no começo e as informações no começo eram muito escassas, a gente não tinha nem de perto a quantidade de informações que a gente tem hoje, não tinha um vídeo igual eu estou mostrando para vocês aqui, um vídeo no YouTube, alguém falando para vocês como que funcionava a bolsa, era realmente a gente ficar caçando as coisas para aprender. Então a grande mudança foi a gente mesmo começar a negociar os ativos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no vídeo, e a redução dos custos. E isso mudou muito, foi evoluindo ao longo do tempo. Teve uma mudança muito grande em 2018, quando começou a corretora Clear, que ela zerou as taxas. Então basicamente você abrir sua conta lá na Clear, abrir o seu home broker, que é o aplicativo para você fazer o investimento na bolsa. Então a corretora continuou sendo o seu intermediário, você abria o aplicativo da corretora e dava a ordem diretamente para fazer uma compra na bolsa. E a corretora parou de cobrar taxa, então ficou de graça para você investir através da corretora. Você basicamente ali só pagava realmente o valor daquele ativo que você estava cobrando. E depois da Clear também apareceu o Banco Inter sem cobrar taxa nenhuma. Depois a Rico zerou todas as taxas. A XP e Zivest todos baixaram muitas taxas. Então começou a ficar muito mais barato investir. E depois os bancões como Itaú, Bradesco, Santander começaram a ter que correr atrás também, porque todas as corretoras estavam baixando as taxas e as pessoas estavam saindo dos bancos, que muitos ainda cobravam a antiga tabela Bovespa, que era realmente muito cara para você investir através dela. Eles ainda cobravam e começaram a ter que cobrar taxas fixas e baixas também para manter os clientes. Então basicamente eu dei um print aqui para vocês verem como que é feita a negociação na Bolsa de Valores hoje. Então esse aqui é o aplicativo que a gente tem acesso. Na esquerda aqui é um print do meu celular, isso aqui é um print do Banco Inter. Para quem acompanha meus outros vídeos, já deve ter visto eu fazer algumas compras através desse aplicativo aqui. Então esse aqui é o home broker de lá. E na direita aqui é um print do computador do home broker da XP. Eu também tenho uma conta lá, acabo que eu não negocio ações por lá, mas eu tenho uma conta aberta. Então, através desses aplicativos aqui, a gente pode fazer compras e vendas dos ativos da bolsa diretamente nós mesmos. Mas passando um pouquinho mais para frente, o que é a Bolsa de Valores? Para que serve a Bolsa de Valores? A Bolsa te permite se tornar sócio de grandes negócios. O que eu quero dizer com isso? Eu vou mostrar ao longo desse vídeo para vocês aqui o que é investimento em ações, o que é investimento em fundos imobiliários e o que é investimento em ETFs, que são os principais investimentos aí que você consegue fazer na Bolsa. No Brasil, a Bolsa é a antiga Bovespa, muita gente ainda chama de Bovespa, mas hoje o nome dela é B3 e tem uma confusão grande entre o Bovespa, que é a Bolsa, e o Ibovespa, que é um índice da Bolsa. Eu vou deixar para falar do Ibovespa no final desse vídeo, porque para falar justamente como que você investe no Ibovespa e o que ele é. Então, como eu disse, eu vou falar dos três principais investimentos que a gente consegue fazer através da Bolsa de Valores, que são ações, fundos imobiliários e ETFs, beleza? Vamos começar pelas ações aqui. Então muita gente deve conhecer aí, por exemplo, a Ambev. Você passa na frente dos bares, aí você vê cervejas como Brahma, Antártica, Boêmia, Energético Fusion, o próprio Guaraná Antártica.
Esses são produtos da Ambev. Então é uma cervejaria, aqui tem uma foto de uma fábrica da Ambev. Passando um pouquinho mais aqui, você já deve ter visto na rua, agências do Banco Itaú, agências do Bradesco. Essa foto aqui de baixo é uma foto do Banco Inter, a sede do Banco Inter aqui em Belo Horizonte. A antiga sede, eles até mudaram de endereço, mas é um banco digital que está muito presente aí no mercado hoje. Aqui eu coloquei uma foto de usinas hidrelétricas, como por exemplo a empresa Engie, que é uma empresa que tem usinas hidrelétricas. Eu coloquei aqui também a empresa Taesa, que é uma empresa que é dona de linhas de transmissão, ou seja, é uma empresa que faz o transporte da energia entre as usinas hidrelétricas e as cidades, as distribuidoras nas cidades. E o que essas empresas têm em comum? Elas são empresas que são negociadas na Bolsa de Valores, ou seja, são as empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores. E o que é você comprar uma ação de uma empresa? É você se tornar acionista. E ser acionista é você se tornar sócio daquela empresa. Então, como eu disse, a Bolsa está aí justamente para dar acesso para a gente em grandes negócios. E como que funciona isso? Vamos imaginar aqui uma pequena empresa, uma empresa aí que você tem, uma padaria, por exemplo. Você tem uma padaria ali e sua padaria está indo muito bem e você fica pensando, nossa, se eu ampliasse minha padaria aqui, se eu alugasse o cômodo do lado aqui, eu conseguiria ganhar mais dinheiro. Está tendo muito movimento, não estou conseguindo atender todo mundo, eu vou ampliar essa minha padaria aqui. Quais são as opções que você tem para captar recursos para você realmente alugar esse ponto do lado, comprar o ponto do lado, comprar mobiliário, comprar máquinas? Você pode simplesmente ir no banco, você senta lá de frente com o seu gerente, explica para ele que você quer ampliar o seu negócio e fazer um empréstimo lá. Qual que é o custo que você tem disso? Você vai pagar juros para o banco. O seu negócio dando certo ou não, você tem aquela dívida com o banco. Qual seria uma segunda opção que você tem? Encontrar um sócio. Então você pode chamar algum amigo seu, algum conhecido seu e falar para ele, ó, meu negócio ali, minha padaria está dando muito certo, você não quer ser meu sócio, não? Aí a pessoa vai pensar, falar, uai, quanto que você está ganhando lá? Aí você faz as contas, mostra o balanço da empresa para ele, fala, mas quanto você está querendo? Fala, eu estou precisando aí de 500 mil reais para ampliar minha padaria. O cara fala, 500 mil reais é muito, não dá para eu dispor desse dinheiro e tal. Qual que é uma terceira opção que você tem como uma empresa? Você pode abrir o capital da sua empresa na bolsa, ou seja, você pode transformar a sua empresa em uma empresa de ações e conseguir centenas ou até milhares, dezenas de milhares de investidores. E esses investidores aqui vão se tornar seus sócios. Então, ao invés de você arrumar um sócio que vai aportar aquele dinheiro que você quer, você consegue arrumar milhares de sócios para aportar cada um uma parcela bem menor. Então, as pessoas assumem um risco bem menor. Quando você se torna acionista de uma empresa, você está colocando só uma fração do seu dinheiro, uma fração do que vale aquele negócio, acreditando naquele negócio. Ao invés de você colocar um bolo de dinheiro de uma vez só, você consegue ir comprando partes pequenas daquele negócio, inclusive comprar vários negócios. Então, o que é uma ação? Eu peguei aqui como se fosse aquela empresa nossa aqui, eu dividi ela em vários quadradinhos, é como se cada quadradinho desse fosse uma ação. Então, a ação é a menor fração de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está comprando a menor fração de uma empresa. E você, com isso, passa a ser sócio da empresa, você passa a ter direitos sobre a empresa. Então, como que funciona isso? Então, você tem a sua empresa, você resolve dividir ela em centenas, milhares de fatias, de pequenas porções de propriedade daquela empresa, e cada fração dessa aí, cada pequeno pedaço de propriedade é uma ação. E você abre o capital da sua empresa, você faz o que é chamado o IPO da sua empresa. Então você tem a sua empresa, resolve dividir ela em uma quantidade de ações e vende parte daquelas ações no mercado. Então você vai e coloca aquelas ações na bolsa para serem negociadas. As primeiras pessoas que compram essas ações de você pagam para você, o dono da empresa. Então, quando é feito o IPO, a empresa realmente capta dinheiro, entra recursos para o caixa da empresa, para a empresa poder trabalhar com aquele dinheiro, se expandir, investir, quitar suas dívidas, enfim, a empresa pode trabalhar aquele dinheiro. E o que ela consegue com isso? Milhares e milhares de sócios. E esses sócios passam a ter direito a quê? Passam a ter direito a receber parte dos lucros. Então é interessante para a gente, como acionista, você investir em uma empresa, comprar ações de uma empresa, porque você se torna sócio daquela empresa e tem direito a receber parte dos lucros dela. E o interessante é que a gente não precisa trabalhar na empresa, basicamente a gente está colocando o nosso dinheiro lá, acreditando na equipe de gestão, acreditando no trabalho da empresa e fica basicamente só esperando a empresa dar lucros e distribuir os lucros para a gente.
Então é como se fosse um fluxo aqui, esse grupo de pessoas faz um investimento na empresa e espera receber de volta os dividendos, que são os dividendos são a parte do lucro que cabe aos acionistas. Uma coisa que pode ser feita também quando a empresa está em crescimento, a empresa está se expandindo, a empresa decide não distribuir os lucros, a empresa resolve não distribuir esses lucros para reinvestir no negócio. Isso aí é tudo discutido com os acionistas, são feitas votações com relação a essas decisões que são tomadas na empresa, mas a empresa pode falar, a gente está indo bem, se a gente investir ali, a gente vai poder crescer mais e tudo. Pode-se tomar essa decisão de reinvestir os lucros. Então você não recebe a sua parte dos lucros ali, seus dividendos, mas aquele dinheiro seu está sendo reinvestido na empresa e você continua proprietário de uma parte da empresa, mas você tem a chance de se tornar proprietário de uma parte de uma empresa maior. Você acompanha a expansão daquela empresa, então não é só negócio você receber os dividendos da empresa. Às vezes você acompanhar o crescimento da empresa é tão bom quanto receber os dividendos. Então basicamente seria esse tipo de fluxo aqui que é feito quando você faz um investimento em uma empresa. E uma confusão que é bem comum, que é com relação à própria negociação na Bolsa de Valores. Depois que a empresa faz o IPO dela, que ela abre a negociação dela no mercado, que ela capta esse recurso, quando a gente faz uma compra ou venda de ação, então se eu abrir o aplicativo aqui do Banco Inter agora e fizer uma compra de ação da Ambev, eu não estou comprando essa ação diretamente da empresa, eu estou comprando de uma outra pessoa que não quer ser mais acionista daquela empresa naquele momento. E isso é super comum, a todo momento tem centenas de negociações sendo feitas de pessoas querendo se tornar sócias e pessoas que não querem mais ser sócias. Então quando eu abro o home broker aqui, por exemplo, faço uma compra da Ambev, esse dinheiro meu não está indo para a Ambev, está indo para a pessoa que não quer ser mais sócia. E quando eu faço uma venda de uma ação, se eu abrir o aplicativo aqui para fazer uma venda, eu não estou fazendo a venda das minhas ações de volta para a Ambev, eu estou vendendo para uma pessoa que está com interesse em ser sócia. Então, as negociações que a gente faz aqui no home broker não tem dinheiro indo para a empresa, é uma negociação que a gente faz entre sócios da empresa. E só um alerta aqui então para a gente fechar essa parte de investimento em ações, que é a primeira parte que eu queria falar para vocês dos investimentos em bolsa, é para vocês terem cuidado. Não são só empresas boas que estão na bolsa ou que abrem o capital na bolsa. Não existe nenhum impedimento de empresas ruins abrirem o capital. Tem uma série de exigências que a empresa tem que cumprir, a CVM publica uma série de exigências, desde que a empresa cumpra tudo, não tem problema nenhum ela abrir capital na bolsa. Então pode ser uma empresa que está indo muito mal, pode ser uma empresa que está totalmente endividada, que está tentando captar recursos para sair daquelas dívidas, para ver se não vai à falência. Entende-se que você, quando está comprando uma ação, você sabe o que você está fazendo. Você analisou uma empresa, você olhou os números da empresa antes de fazer o investimento. Então, por isso que é muito importante que eu coloquei aqui, você analisar o histórico da empresa antes de investir. Você vê se é uma empresa lucrativa, você vê se é uma empresa que está em crescimento, você vê se é uma empresa que tem muitas dívidas. Então, a gente tem que fazer essa análise prévia antes de investir em uma ação. Então beleza, só fechando as ações. O que é investir em ações? É você se tornar sócio de uma empresa. Passando agora para os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Eu peguei uma foto aqui, para quem é aqui de Belo Horizonte, já passou ali pela Avenida Andradas, deve conhecer o Boulevard Shopping. Se você olhar para cima ali no Boulevard Shopping, tem uma torre, tem um prédio comercial ali. Esse prédio comercial não é de ninguém, não é de uma pessoa, não é de uma empresa, ela é de um fundo imobiliário. Então só para vocês terem ideia, quanto que vale um investimento desse, quanto que vale um prédio desse. Esse prédio ali chama Boulevard Corporate Tower, então na Avenida Andradas. Qual que é o valor de avaliação desse prédio? 245 milhões de reais. Então se você quiser construir um prédio igualzinho esse aí, você vai gastar aí 240 milhões de reais. É um investimento caro para ser feito, mesmo para grandes investidores, grandes empresas, é um investimento arriscado, é um investimento caro, é difícil você reunir esse dinheiro para fazer investimento. E não só prédios, eu deixei uma outra foto aqui também de um centro de distribuição que fica lá em Pouso Alegre, no sul de Minas, na Fernão Dias, que é um galpão que fica na beira da estrada. Então, para quem compra bastante coisa aí na internet, no e-commerce, você compra um produto ali na Americanas, não vai sair daquela Americanas no shopping perto da sua casa para ser entregue para você. O produto que você comprou vai sair de um galpão que está lá na estrada, que eles vão fazer a entrega para você, em todo um processo logístico. Então hoje está sendo muito comum, é um setor que está crescendo muito, esse setor de galpões. Então são galpões em lugares estratégicos da estrada, perto aí de grandes centros. Então esse é um galpão lá em Pouso Alegre,
que tem um valor de avaliação de 271 milhões de reais praticamente. Então, como que funciona um fundo imobiliário? Para uma empresa, para um grupo, não precisar construir aquele prédio, não gastar fazendo aquele prédio, da mesma forma, reúne-se um grupo de pessoas, então vários investidores, centenas, milhares, dezenas de milhares de investidores, e esses investidores fazem um investimento para comprar um prédio ou para construir um prédio desse tipo e alugar ele. Então, no caso aqui, se a gente voltar nesse prédio, vocês vão ver que os locatários aqui, por exemplo, um dos locatários é o Google. Então, o Google vai lá, aluga um andar, 2, 3 andares desse prédio e paga um aluguel. Esse aluguel é dividido entre os cotistas. Então, quando a gente é proprietário de ações de uma empresa, a gente é acionista da empresa. Quando a gente é dono de cotas de fundos imobiliários, é falado que a gente é cotista de um fundo imobiliário. Então, o que é interessante? Você pega vários fundos imobiliários aí, os fundos têm 10, 20 prédios desse tipo, tem fundos de shoppings, fundos que são donos de shoppings inteiros. Então, tem ali 5 shoppings, 10 shoppings, tem os fundos logísticos que eu falei para vocês. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, você está se tornando sócio de um imóvel e você tem o que de retorno daquele investimento? Os aluguéis. Então, é muito semelhante a você pegar o seu dinheiro e investir ali em um negócio, em você comprar um apartamento para alugar. Então, você vai ali, pega seu dinheiro, gasta 300, 400, 500 mil reais num apartamento e você consegue um inquilino e coloca um inquilino para morar ali. Você fica naquela relação com o seu inquilino, você tem um único imóvel e um único inquilino. Se aquela pessoa sair, você fica sem renda. Qual que é a diferença dos fundos imobiliários? Normalmente são imóveis muito bons, de classe muito boa, em que o aluguel é caro. Se a gente for pensar em um aluguel residencial, por exemplo, num apartamento, você paga aí mais ou menos hoje entre 0,3% e 0,4% do valor do imóvel por mês de aluguel. Nesses fundos é muito comum os aluguéis girarem em torno de 0,5% a 0,6% por mês do valor daquele imóvel. Então é um investimento que você se diversifica muito. Com uma compra de uma cota de fundo imobiliário, como eu disse, você às vezes está comprando aí 10, 20 prédios que tem 10 andares, 20 andares cada um e tem centenas de inquilinos. O que acontece se um desses inquilinos sair? Praticamente nada, são tantos inquilinos que o impacto que um só tem em cima do fundo é muito pequeno, diferente de você ter seu apartamento alugado ou uma casa alugada, que se o seu inquilino sai, você pode ficar em meses sem receber o seu aluguel. E só para vocês terem ideia de um valor mínimo para começar a investir no fundo imobiliário, normalmente os grandes fundos, os fundos mais famosos, começam as cotas mais ou menos em R$100. Então é um investimento pequeno, claro, o que você vai receber de retorno é proporcional ao que você investir. Se você investir R$100 é uma coisa, se você investir R$1.000, 10 vezes, você vai receber 10 vezes mais o aluguel. Se você investir R$10.000, são 10 vezes mais. Então, sempre que você for aumentando o seu investimento, o quanto você vai receber de aluguel vai aumentando. Então, isso é um fundo imobiliário, isso é investir em um fundo imobiliário. E passando para o último tipo de ativo, ativos mais comuns que são negociados na Bolsa de Valores, são os ETFs. O que são os ETFs? A sigla quer dizer Exchange Traded Funds. Basicamente, uma tradução livre seria fundos negociados em bolsa. O que isso quer dizer? Nos outros vídeos eu falei para vocês com relação aos outros fundos de investimento, fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações. O que eram aqueles fundos? Você estava contratando um gestor para você para conseguir bater determinado mercado. Então, quando você investia ali um fundo de renda fixa, você esperava que o gestor ultrapassasse e conseguisse um rendimento acima do CDI. Se você quisesse um rendimento só do CDI, por exemplo, você poderia investir ali em Tesouro Selic, investir num CDB de liquidez diária de banco digital aí que te dá 100% CDI. Então, se você quiser a rentabilidade do CDI, basta você escolher um desses ativos. Se você quiser tentar ultrapassar o CDI, você podia contratar um gestor, um fundo de renda fixa, para tentar conseguir um pouco acima para você. E no caso dos fundos de ações, os fundos de ações você estava contratando um gestor para você para investir em ações por você. Então esses gestores fazem o quê? Negociações de compras e vendas bem frequentes de ações para tentar bater o índice Bovespa. No vídeo lá de ações eu falei para você que a meta desses gestores é bater o índice Bovespa. E o que acontece com os ETFs? Os ETFs não, eles são fundos passivos. São fundos que a gestão não tenta fazer nada, eles não tentam bater nenhum índice, eles tentam simplesmente acompanhar o índice. Então, se você quiser investir ali para acompanhar o CDI, como eu disse, basta você investir no CDB de liquidez diária. Se você quiser simplesmente acompanhar o índice Bovespa, aqui, o que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é uma composição, é uma rentabilidade média, como se você comprasse as 80 empresas mais negociadas na Bolsa do Brasil. Então, isso é o índice Bovespa.
é como se fosse uma média das ações do mercado. E não tem nenhuma parte ativa nesse fundo. Não vai ter um gestor ali que vai ficar tentando fazer compras e vendas. Você simplesmente vai investir naquelas 80 empresas e acompanhar como elas estiverem indo. Se todas estiverem subindo, sua rentabilidade vai ser positiva. Se todas caírem, sua rentabilidade vai ser negativa. E quando é feita uma mudança no índice Bovespa, então de tempos em tempos, é feita uma reavaliação do índice, das empresas que estão dentro. Então, às vezes, uma empresa sai ali e outra empresa entra, automaticamente um investimento passivo nesse índice faz isso para você. Então, ele vai tirar aquela empresa para você e colocar outra no lugar. Então, basicamente, investir em ETF é investir para acompanhar um índice. Não tem um gestor ativamente tentando bater o índice. Você vai simplesmente acompanhar ele. E aqui tem um ponto que é até um pouco polêmico, porque tem os estudos que mostram que gestores ativos não conseguem bater o índice Bovespa. Tem os estudos que mostram que entre 80% e 85% dos gestores que ficam tentando ativamente bater o índice perdem para ele em períodos superiores a 5 anos. Então, basicamente, ao invés de você investir em um fundo de ações, se você investir em um fundo que simplesmente acompanha o Ibovespa, você vai se dar, depois de 5 anos, melhor do que aqueles gestores que ficaram tentando fazer as movimentações. Então, basicamente é isso. Os ETFs são fundos passivos. Quais são as principais opções que a gente tem para negociar na Bolsa aqui do Brasil hoje? O BOVA11, então normalmente os ETFs a gente chama ele pelos códigos. O BOVA11, que acompanha o índice Bovespa, como eu disse, é como se você investisse com uma única compra nas 80 ações mais líquidas, ou seja, nas 80 ações mais negociadas da Bolsa aqui do Brasil. Tem também como a gente investir no S&P 500. Basicamente o S&P 500 é o equivalente do Ibovespa nos Estados Unidos. É o índice mais importante do mundo, é o índice acionário mais importante do mundo. Por quê? Porque ele agrupa as 500 principais empresas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é a principal economia do mundo, é a maior economia do mundo. Então, se você está acompanhando as 500 principais empresas da maior economia do mundo, é praticamente um grande indicador da economia global. É possível investir no S&P 500 também, é um fundo passivo, você está investindo diretamente nessas 500 empresas através do ETF IVVB11. Eu fiz um vídeo já para vocês com relação ao ouro, então tem como você investir em ouro através de ETF, se você quiser ficar acompanhando a cotação do ouro. Existe o ETF Gold 11 e bem mais recente aí, se você quiser acompanhar a cotação das criptomoedas, então Bitcoin, Ethereum e entre outras moedas um pouco menores, se você quiser fazer um investimento para acompanhar a cotação dessas moedas, tem o ETF hoje Hash 11. Então, resumindo, o que é o ETF? Basicamente é um investimento passivo. Você está contratando um fundo, mas esse fundo não vai tentar ficar fazendo negociações. Ele simplesmente vai acompanhar o índice ao longo do tempo. Quando tiverem mudanças no índice, o ETF automaticamente vai fazer esses ajustes para você e você vai continuar acompanhando o índice ou o preço do ouro aqui, por exemplo. Então, aqui só para a gente fechar, sites que são bem úteis para quem está começando a estudar ações, ETFs e fundos imobiliários. Para analisar ações ETFs, eu gosto muito do site Status Invest hoje. Ele tem também de fundos imobiliários, mas eu ainda prefiro, para analisar fundos imobiliários, o site Funds Explorer. E nesse vídeo é isso, é um vídeo para mostrar para vocês quais são os principais ativos que são negociados na Bolsa de Valores. Então, para responder para vocês, o que é a Bolsa de Valores? É um local em que encontram pessoas que estão querendo comprar ativos, comprar ações, comprar fundos imobiliários e comprar ETFs, com pessoas que estão querendo vender aqueles mesmos ativos. Então é um lugar que centraliza todo mundo que está querendo fazer negociação desses ativos. E nesse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário no YouTube aqui ou um direct no Instagram que eu respondo todo mundo. E até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.